Quantas vezes você tentou segurar as rédeas da sua vida e percebeu que, quanto mais apertava, mais tudo parecia escapar? A verdade é que o controle absoluto é uma ilusão. Há caminhos que só se abrem quando soltamos as mãos do volante e deixamos Deus guiar. Mas entregar não é desistir, é confiar. É olhar para o céu e dizer: Senhor, eu coloco meus planos, meus medos e minhas dores nas tuas mãos. Nesse vídeo, vamos conversar sobre como essa entrega muda não apenas decisões, mas também relacionamentos e o próprio rumo do destino. Vou te mostrar que confiar totalmente no Senhor não é apenas uma escolha espiritual, mas uma chave para viver milagres que você nunca imaginou. Então, fique comigo até o final, porque essa pode ser a virada que sua vida precisa. Sabe, muitas pessoas leem esse versículo de Salmos 37:5 como uma frase bonita para colocar na legenda de uma foto ou no status do celular. Mas ele é muito mais que isso. Ele é um convite direto, um chamado de Deus para uma vida inteira de confiança e entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Essa frase é como um mapa que aponta para um destino seguro, mas o mapa só faz sentido se você realmente o seguir. Quando a Bíblia fala de entregar o caminho, não está falando apenas do que você vai fazer amanhã ou semana que vem, está falando da sua história inteira. É pegar o livro da sua vida que você tem tentado escrever sozinho e colocar na mesa de Deus, dizendo: Senhor, escreve tu mesmo, porque eu não sei mais como fazer. Mas por que é tão difícil para nós? Porque entregar significa abrir mão do controle, e o controle é a moeda mais valorizada por quem vive com medo. Nós temos medo de que, se soltarmos, tudo vá desmoronar. E o que não percebemos é que muitas vezes é justamente o contrário. É quando soltamos que tudo se alinha. E aqui eu já te peço, se você quer aprender a viver essa confiança que muda destinos, inscreva-se agora no canal, deixe seu like e escreva nos comentários: eu entrego o meu caminho ao Senhor. Isso não é apenas uma interação, é uma declaração de fé. Quantas decisões erradas tomamos porque estávamos ansiosos para resolver as coisas sozinhos? Quantas portas fechadas tentamos arrombar quando na verdade Deus queria nos conduzir para outra entrada? Entregar o caminho é entender que nem toda demora é perda, nem todo silêncio é ausência, nem toda mudança é derrota. É confiar que existe um autor cuidando da trama e que ele sabe como terminar essa história melhor do que nós. Essa entrega muda relacionamentos. Quantas vezes carregamos expectativas irreais sobre as pessoas? Queremos que nos entendam, que nos amem da forma exata que precisamos, que preencham nossos vazios. Mas quando entregamos isso para Deus, começamos a entender que nenhuma pessoa foi feita para ocupar o lugar que só Ele pode ocupar. Isso não nos torna frios, mas nos liberta para amar sem prender, servir sem esperar retorno imediato e viver sem colecionar frustrações. E quando falamos de decisões, a entrega muda tudo. Um coração que confia em Deus não toma decisões apenas pelo que parece lógico, mas pelo que é guiado pelo Espírito. Quantas vezes algo parecia certo aos nossos olhos, mas depois se revelou um desastre? A entrega nos ensina a esperar, a ouvir e a seguir passos que, aos olhos humanos, talvez não façam sentido, mas que no final nos colocam exatamente onde deveríamos estar. Entregar não é fácil, é um exercício diário, um ato de fé que começa pequeno, mas cresce com cada passo. Hoje você entrega uma preocupação, amanhã um relacionamento, depois seus sonhos mais profundos e aos poucos percebe que Deus cuida melhor do que você imaginou. A entrega verdadeira começa no coração, antes de qualquer mudança visível. Não é sobre falar para os outros que confia, mas sobre viver de forma que essa confiança seja evidente. É como um agricultor que planta sementes e não fica todos os dias cavando a terra para ver se estão germinando. Ele rega, cuida, espera, porque sabe que a vida está trabalhando debaixo da superfície. Assim é com Deus. Você entrega e confia que Ele está agindo,
mesmo que seus olhos ainda não vejam nada. O problema é que vivemos na era da pressa. Queremos respostas rápidas, milagres com prazo de entrega e soluções que não exijam paciência. Mas Deus não se curva à nossa ansiedade. Ele trabalha no tempo perfeito, que não é rápido nem lento, é exato. Entregar o caminho é aprender a caminhar no ritmo de Deus, mesmo que tudo em você grite para correr. Pense em Abraão. Deus prometeu a ele um filho quando ele já era velho e levou anos para cumprir. Abraão tentou ajudar Deus com os seus próprios meios e o resultado foi confusão e dor. Essa história nos lembra que, toda vez que tentamos resolver no braço que Deus disse para esperar, criamos um peso que não era para ser carregado. Entregar é confiar mesmo quando parece que o relógio está contra você. Mas entregar também significa não se apegar demais ao que Deus ainda não confirmou. Muitas pessoas se apaixonam por ideias, projetos ou até pessoas que nunca receberam um sim de Deus, apenas um desejo pessoal. E então, quando não dá certo, dizem que Deus falhou. Não, ele não falhou. Ele apenas protegeu você de um caminho que não ia te levar para o destino certo. Quando você entrega, você aprende a ouvir mais e reclamar menos. Aprende que oração não é apenas falar, mas também ficar em silêncio para escutar. A entrega transforma seu relacionamento com Deus de um monólogo para um diálogo. É nesse lugar de conversa íntima que decisões são moldadas e destinos são alinhados. E essa mudança interior começa a transbordar. Você começa a viver mais leve, porque não precisa mais ter todas as respostas. Começa a ter paz em meio a tempestades, porque sabe quem está no controle do barco. E mais do que isso, começa a perceber milagres em detalhes que antes passariam despercebidos. Muitas vezes esperamos grandes sinais para crer, mas Deus já está agindo nas pequenas coisas. Um encontro inesperado, uma porta que se abre no momento exato, uma palavra que vem na hora certa. Quando você entrega, seus olhos se abrem para ver que o sobrenatural não é apenas algo espetacular e raro. É a mão de Deus se movendo no cotidiano. E aqui está um segredo. A entrega é uma das maiores expressões de adoração. Porque adorar não é apenas cantar músicas bonitas, é viver de forma que Deus saiba que você confia nele mais do que em si mesmo. É dizer, Senhor, mesmo sem entender, eu escolho te seguir. Isso muda tudo. Isso prepara o terreno para milagres. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas e se eu entregar e nada acontecer? Essa é a voz do medo tentando negociar com sua fé. A verdade é que quando você entrega, sempre acontece algo, mesmo que não seja o que você esperava. Às vezes Deus não muda a situação, Ele muda você. E essa transformação interior é o primeiro milagre. Você vai perceber que sua confiança vai crescer a cada passo. No início pode parecer inseguro, mas logo verá que os caminhos de Deus são mais firmes do que qualquer plano humano. As tempestades continuarão vindo, mas agora você terá um abrigo seguro. As perdas ainda poderão acontecer, mas não roubarão sua esperança. E com o tempo você vai olhar para trás e perceber que entregar foi a decisão mais sábia da sua vida. Vai se lembrar dos dias em que pensou que estava perdendo tudo e descobrir que na verdade estava ganhando algo muito maior, uma vida guiada pelo próprio Criador. Por isso não adie mais, comece hoje, ore, fale com Deus como quem fala com um amigo de confiança, coloque diante dele tudo que tem tirado seu sono, sua família, suas finanças, sua saúde, seus relacionamentos, seus sonhos. E depois confie, não tente puxar de volta o que você colocou nas mãos dele. O caminho de entrega não é isento de desafios, mas é cheio de propósito. E quando Deus está no comando, até os ventos contrários ajudam a levar o barco para o destino certo. Quando você começa a viver uma vida entregue a Deus, algo muda profundamente. Você para de medir o sucesso pelo que vê e começa a medir pela paz que sente. Antes, sua alegria dependia do saldo bancário, do reconhecimento das pessoas ou da estabilidade das circunstâncias. Agora, ela vem de saber que você está no centro da vontade de Deus. E não existe lugar mais seguro do que esse. Mas aqui está um ponto importante. Confiar não significa ficar parado esperando que tudo caia do céu. Deus nos chama para agir,
mas agir debaixo da direção dele. É como Pedro, que só andou sobre as águas porque estava olhando para Jesus. Quando tirou os olhos dele, começou a afundar. Confiar é manter os olhos fixos no Senhor, mesmo quando as ondas tentam nos distrair. E sim, haverá momentos em que a entrega será testada. Pessoas vão te questionar, portas parecerão fechadas e o silêncio de Deus vai incomodar. Mas esse silêncio não significa abandono. Muitas vezes é no silêncio que ele trabalha nos bastidores, preparando algo que você ainda não está pronto para receber. Essa caminhada também afeta seus relacionamentos. Você aprende a não se desesperar quando alguém vai embora, porque entende que Deus remove pessoas que não fazem parte do próximo capítulo. Aprende a ser grato por quem fica, porque sabe que ninguém permanece por acaso. E isso tira um peso enorme das suas costas, porque você deixa de viver tentando agradar todo mundo e passa a viver para agradar apenas a Deus. A entrega também muda a forma como você lida com problemas. Antes, cada dificuldade parecia uma sentença final. Agora, cada dificuldade é apenas um capítulo temporário. Você sabe que o autor da sua história não escreve tragédias sem redenção. Ele pode até permitir lutas, mas sempre com um propósito maior. E é nesse ponto que muitos veem os milagres. Porque milagres não acontecem para quem vive no controle, mas para quem confia. Quando você solta as rédeas, Deus abre portas que você nem sabia que existiam. Quando você para de tentar resolver tudo sozinho, Ele move peças que você não teria como mover. É assim que vidas mudam. É assim que testemunhos nascem. Eu quero que você faça um exercício agora. Pense em algo que tem tirado sua paz. Pode ser uma dívida, um diagnóstico, uma relação quebrada, um sonho que parece impossível. Agora, imagine-se colocando isso nas mãos de Deus, como se você estivesse realmente entregando algo precioso a um Pai amoroso. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Isso é entrega, isso é fé em ação. E quando vier a tentação de pegar de volta o que entregou, lembre-se, se está nas mãos de Deus, está no melhor lugar possível. O maior desafio de entregar é confiar no eu mais Ele fará. Nós até conseguimos entregar, mas no fundo queremos acompanhar o processo, fiscalizar o céu e receber atualizações diárias sobre o que Deus está fazendo. Mas confiar é aceitar que nem sempre veremos a obra antes de ela estar pronta. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Deus não precisa da nossa aprovação para agir. Ele não pede permissão para cumprir sua vontade, e se Ele disse que fará, não há força no mundo que possa impedir. A questão é, você crê o suficiente para descansar mesmo sem ver? Quando você vive assim, começa a experimentar uma leveza que não tem preço. Você deixa de carregar fardos que não são seus, deixa de se preocupar com coisas que só Deus pode resolver. E aos poucos, percebe que a vida fica mais simples, não porque os problemas sumiram, mas porque a sua perspectiva mudou. Pense em José, vendido pelos irmãos, acusado injustamente, preso. Aos olhos humanos, sua vida parecia fora de controle, mas ele estava exatamente no caminho que Deus tinha para ele. E, no tempo certo, foi elevado ao governo do Egito para salvar uma nação inteira. Tudo isso porque, mesmo sem entender, José confiou. Confiar também significa aceitar que às vezes o não de Deus é proteção. Muitos de nós insistimos em orações que, se fossem respondidas como queremos, poderiam nos destruir. Mas Deus vê o todo. Ele conhece as estradas que levam a becos sem saída e nos impede de seguir por elas. Isso também é amor. Quando você começa a perceber isso, sua oração muda. Você não pede mais apenas, Senhor, faz isso acontecer, mas começa a orar, Senhor, se for da tua vontade, abre as portas, se não for, fecha. Essa é a oração de quem confia. E sim, haverá dias em que você sentirá saudade do controle, mas nesses dias, lembre-se de todas as vezes que Deus cuidou de você sem que você fizesse nada. Lembre-se das portas que Ele abriu, dos perigos que Ele evitou, das respostas que vieram do nada. Isso vai alimentar sua fé. A entrega é um ato de coragem,
E é para gente corajosa que Deus reserva os milagres mais extraordinários. Agora que chegamos até aqui, quero que você guarde esta lição. A maior prova de fé não é orar pedindo um milagre, mas descansar antes dele chegar. É acreditar que, se está nas mãos de Deus, já está resolvido. É caminhar com confiança, mesmo sem ver o fim da estrada. Entregar o caminho ao Senhor não é abdicar da responsabilidade sobre a vida, mas é colocar essa responsabilidade nas mãos certas. É viver sabendo que o seu Pai Celestial está escrevendo uma história de redenção e vitória, mesmo quando a página atual é de dor. Então hoje, faça um ato profético. Escreva nos comentários deste vídeo "Eu confio em Deus", como um compromisso público de fé. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa aprender a entregar. Lembre-se, quem entrega, vive leve. Quem confia, vê milagres. Quem espera no Senhor, nunca será envergonhado. Essa é a sabedoria que transforma a vida. Essa é a chave para experimentar o "e o mais Ele fará". Eu quero encerrar agradecendo de todo o coração por você ter ficado comigo até o fim desse vídeo. Sei que o tempo é precioso e você escolheu investir esse momento ouvindo a palavra de Deus. Isso significa muito para mim e para este ministério. Minha oração é que cada palavra tenha tocado seu coração e que essa mensagem não fique apenas na sua mente, mas transforme sua vida. Que você saia daqui mais confiante, mais forte e mais decidido a entregar cada passo ao Senhor. Quero também agradecer a cada inscrito, cada like, cada comentário. Vocês são parte fundamental dessa missão de levar fé e esperança a mais pessoas. Se ainda não faz parte dessa família, inscreva-se agora e ajude a espalhar essa luz. Que o Senhor te abençoe ricamente e que você viva experiências profundas com Ele. Até o próximo vídeo e lembre-se, quem confia no Senhor nunca será envergonhado.